tirando as lições que Deus nos revelará nessa noite por meio da exposição da palavra dele. Minha oração é que o mesmo Espírito Santo que a inspirou esteja iluminando nossos corações e mentes nesta noite, para podermos tirar proveito da palavra santa. Diz assim a palavra de Deus: entre mentes chegaram a outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. A ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque somos cerca de 6.800 demônios. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelos montes uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera 6.800 demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e saiu e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto.
Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Verso 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodo admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse. E mandou que dessem de comer à menina. Que Deus aplique nos nossos corações essa poderosa palavra que conta 3 histórias muito importantes para nós, especialmente nesse tempo de pandemia. Mais uma vez oremos ao nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, te suplico humildemente mais uma vez que o Senhor permita que o Espírito Santo que inspirou esta palavra, que orientou o evangelista Marcos a narrá-la, que agora esteja agindo nas nossas vidas, agindo na minha vida, para que com intrepidez eu possa trazer as lições que o Senhor mesmo já preparou na eternidade. E cada um aqui agora possa ter o seu coração aberto e receber a palavra do Senhor com poder e graça. E todos nós, ó Deus, neste dia, possamos realmente receber essa porção especial da Tua palavra. Os que estão aqui no novo templo, os que estão em casa e em vários outros lugares, na nossa cidade, pelo Brasil e o mundo, permita, Senhor, que nesta noite seja a noite de graça e graça especial, para que todo o Teu povo receba a Tua palavra com gratidão no coração. E que esta palavra possa fazer diferença, e que nesta semana nós possamos ser consolados, despertados, animados, exortados, admoestados por ela, e viver por esta palavra. Abençoa-nos, ó Deus, repreenda tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e que as atitudes dessas pessoas, narradas aqui neste capítulo 5 do Evangelho do Senhor, conforme a narrativa de Marcos, possa, Deus, ser exemplo para nós, possa trazer motivação para nós podermos viver nesse tempo diferente, no meio de muitas pessoas indiferentes. Permita, Senhor, que o mesmo Espírito possa fortalecer-nos e nós possamos, com a força do Teu poder, ser diferentes e fazer a diferença. Em nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém, amém e amém. Olha aí para a sua Bíblia, meu querido irmão, preste bem atenção na exposição de hoje. Esse texto que eu li, e nós estamos aqui expondo no Evangelho de Jesus segundo Marcos, hoje nesse capítulo 5. Esse mesmo texto, o capítulo 5 inteiro de Marcos, capítulo 1 até o 43. Ele está aí com algumas pequenas diferenças de visão, praticamente completo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, no versículo 22 até o 56. E Mateus também escreveu no seu Evangelho toda essa história, só que com outras intercaladas. Então lá no capítulo 8 de Mateus, versículo 28 até o 34, e depois no capítulo 9, versículo 18 até o 26, vocês vão encontrar também toda a história do capítulo 5 de Marcos. Sabemos nós que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Portanto, tanto Mateus quanto Lucas inspiraram-se também em Marcos. Por isso é que essa história aparece nos 2 evangelhos. Só que lá eles colocam alguns detalhes a mais da visão de cada um.
Por exemplo, Mateus vai dizer que eram 2 endemoniados. E alguém mal intencionado, alguém que quer ou tenta ridicularizar a palavra, ou dizer que a palavra tem imperfeições, que a palavra se contradiz, vai dizer, um está dizendo que é 2, o outro está dizendo que é 1. Na verdade, quem está certo? Na realidade, eram 2 endemoniados que estavam lá em Gadara. 2 endemoniados. Entretanto, Marcos relata aqui aquele mais importante, aquele que a história continua, aquele com o qual Jesus interage depois da libertação, aquele que vem estar com Jesus e pede para ir com Jesus. E Jesus o nomeia o primeiro missionário naquela terra dos gentios. Diz para ele, volta para sua casa e anuncia a respeito da compaixão de Deus. E eu quero meditar com vocês exatamente sobre a incomparável compaixão de Jesus. Jesus mandou aquele ex-endemoniado voltar para casa e proclamar, pregar a respeito da compaixão de Deus. Nesse tempo de pandemia, uma lição muito importante para mim e para vocês, e todos aqueles que estão nos acompanhando pelos canais da nossa igreja, por meio da internet. É muito importante, nesse tempo, nós sabermos a respeito da compaixão de Deus. Deus não mudou, Ele continua, ainda hoje, olhando para nós com compaixão. Então, na realidade, aqui no texto de Marcos, Marcos foca em um dos 2 endemoniados. Portanto, é sobre este que nós vamos também tirar lições muito importantes. Mas no caso de Mateus, vocês observarem, tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 9 de Mateus, onde ele coloca salteadamente essas histórias. Lá, vocês vão observar que no capítulo 8 e está no capítulo 9, estão muitas menções de milagres, de curas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exatamente porque Mateus queria, com seu evangelho, deixar claro que Jesus Cristo é Deus e é o Messias prometido. E é por isso que ele, então, exalta o poder de Jesus, para mostrar a todos os seus leitores, para provar para todos os seus leitores que Jesus é o Messias prometido, que Jesus é Deus. E lá, no texto de Mateus, ele vai mostrar, claro, lá, o poder de Jesus sobre todas as enfermidades. Então, o texto vai mostrar várias vezes Jesus curando vários tipos de enfermidades. Ele vai mostrar lá o poder de Jesus sobre os demônios. Então ele mostra lá Jesus expulsando demônios, os demônios se submetendo à autoridade de Jesus, batendo em retirada. Ele vai mostrar lá Jesus com poder sobre os fenômenos da natureza, ou seja, Jesus repreendendo o vento, Jesus repreendendo as ondas, Jesus mandando o mar se acalmar. Mas ele também vai mostrar lá Jesus com poder sobre a morte, e Marcos coloca aqui. Entretanto, a intenção de Marcos era mostrar mais a compaixão de Jesus. Marcos mostra Jesus como servo, e aquele servo que tem compaixão. Marcos, então, vai mostrar todos esses milagres e essa história para mostrar o cuidado de Deus, a compaixão de Deus. É exatamente no Evangelho, segundo Marcos, aonde nós mais podemos ver Jesus se comovendo, Jesus se maravilhando, Jesus se admirando, Jesus se indignando, Jesus sentindo fome, sentindo cansaço, Jesus desejando repousar, Jesus olhando para os pecadores com compaixão. Por isso que Marcos faz questão de colocar essa palavra que Jesus ordena ao ex-endemoniado. Fala para os seus a respeito da compaixão de Deus. Como Deus foi generoso, como expressou a compaixão dele em seu favor. É exatamente isso que nós precisamos aprender. E de fato, podemos dizer que a Bíblia inteira é história da compaixão de Deus. Como dizia C.S. Lewis, toda a Bíblia, toda a história do povo de Deus e toda a história da igreja de Deus podem ser resumidas em uma só palavra: graça.
E graça é a expressão da compaixão de Deus. O Evangelho é o Evangelho da graça. Jesus é a expressão da graça de Deus. É isto que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, quando diz: conheceis a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. O Evangelho é Jesus e Jesus é graça. Portanto, rejeitar o Evangelho é rejeitar a obra salvífica, é rejeitar o próprio Jesus, é rejeitar a graça. Envergonhar-se do Evangelho é envergonhar-se da graça, é envergonhar-se de Jesus. Deixar de pregar o Evangelho é deixar de anunciar a graça, é deixar de anunciar as boas novas de Deus, que se chama Jesus. Essas histórias, as 3 histórias que aparecem aqui nesse capítulo 5, revela a graça de Deus, revela a compaixão de Deus. Olha aí comigo, a história de um homem estrangeiro, endemoniado. O texto diz, natural de Gadara. Gadara ficava na região de Decápolis, ou seja, eram 10 cidades, e Gadara era uma espécie de capital dessas 10 cidades. Ficava ao sul da Galileia, a leste do Rio Jordão. Essa região, lá no passado, quando Moisés estava distribuindo as terras para as tribos, essa região ficou com aquela meia tribo de Manassés, antes de atravessar o Jordão. Hoje, essa região fica no território da Jordânia. E desde que Israel, e aí a tribo de Manassés pertencia às 10 tribos do norte, a Israel, desde a dispersão de Israel, esta terra passou a ser habitada por gentios. Então era realmente uma região de gentios, e por isso que lá existia muitos criadores de porcos. Até porque na região da Judéia, na região onde habitavam os judeus, tanto Judéia, Galileia, Samaria, parte da Samaria, não se criava porcos. Nessa região se criava porcos, porque era de estrangeiros, era de gentios. Na agenda de Deus já estava escrito que Jesus visitaria aquela região. E quando Jesus desembarca lá, o texto diz que vem em sua direção, pegando a visão de Mateus, 2 endemoniados, 2 pessoas que não podiam mais viver em família, não podiam viver mais em comunidade. A Bíblia diz que eles viviam no cemitério, nos sepulcros, viviam se cortando, viviam, e não tinha como ninguém intervir, eles não aceitavam nenhum jugo, não podiam ser subjugados por ninguém. O texto diz isso. Ninguém conseguia, cadeias, cordas, o que fosse, não podia. Pessoas que estavam ali, literalmente, vivendo como bicho, comendo do lixo, prisioneiro, subjugado. O texto diz por uma legião era entre 6.000 e 7.000 soldados. Há quem diga que provavelmente 6.800. Portanto, subjugados por cerca de, pense bem vocês, 6.800 demônios. O fato é que, quando Jesus desembarca, eles vêm em direção a Jesus. E ao invés de pedir a libertação, pede Jesus para ir embora, para não atormentá-los. Mas o texto também vai trazer a história de um religioso de nome Jairo. Jairo em hebraico significa Yahvé ilumina. Um homem de moral ilibada, um homem respeitado entre os seus chefes, um dos chefes da sinagoga. E se nós pegarmos a geografia mostrada lá por Mateus, nós vamos perceber que, quase que com certeza, a sinagoga que se refere o texto é a sinagoga de Cafarnaum. Porque quando Jesus sai da região de Gadara, ele desembarca já na região de Cafarnaum. E portanto, Jairo provavelmente morava em Cafarnaum e era um dos líderes daquela famosa sinagoga de Cafarnaum,
que vem então agora ao encontro de Jesus e cai aos pés do Senhor Jesus, e mesmo sendo ele um religioso judeu com seus conceitos e preconceitos em relação a Jesus, o Nazareno, ele, mesmo assim, sem vergonha, joga tudo para o ar, e em face da doença mortal da sua filha, ele, desesperado, vai ao encontro de Jesus e cai aos seus pés e pede que Jesus tivesse misericórdia, fosse à sua casa, impusesse as mãos sobre sua filha. E a convicção que estava no coração dele é que Jesus, fazendo aquilo, a menina seria curada e se levantaria daquela enfermidade. E o texto vai dizer que essa menina tinha cerca de 12 anos de idade. A terceira história é de uma mulher sem forças, sem esperança, sem recursos, portadora de um fluxo que terrivelmente não se estancava por nada e levava consigo dia a dia a sua vida. O texto diz, e aqui mais uma vez, nós temos a história de uma anônima, assim como no caso daquele jovem que tinha 5 pães de cevada, pães de pobre e 2 peixinhos, que o texto vai dizer, um certo jovem. Aqui também mais uma anônima que chega ao Senhor Jesus e recebe das bênçãos dele. E mais uma vez eu quero dizer para vocês que estão aqui e para quem está me escutando através dos nossos canais, que de fato Deus tem um cuidado especial com os anônimos. Nós temos aqui uma mulher sem nome, uma mulher sem saúde, uma mulher praticamente sem recursos, uma mulher excluída, não podia viver no convívio da sua família, porque aquele fluxo ininterrupto fazia com que, na lei judaica, ela ficasse impura. Ninguém podia encostar nela, e onde ela sentasse, ninguém podia sentar. Então ela não podia ter convívio familiar. Se ela teve, antes do fluxo, algum filho, não podia ter nenhum relacionamento com seu filho ou seus filhos. Se já fosse um pouco mais idosa e porventura tivesse netos, não podia também mais conviver com eles, por causa da sua enfermidade. Como eu tenho dito, na realidade eu creio que o céu está povoado de anônimos e o inferno repleto de celebridades. Então fique atento, você que está aqui, quem está me escutando, a quem você está dando ouvidos? Muitas coisas, alguém diz, porque os artistas falam isso ou falam aquilo, a opinião do artista. Tome cuidado. Tome muito cuidado. A Bíblia deixa isso claro para nós. Essa mulher, o nome dela já estava escrito no livro da vida. E nós podemos ver aqui um contraste muito interessante, digno de nota nesse momento, entre Jairo e essa mulher. Nós podemos ver que Jairo, nos últimos 12 anos, Jairo usufruiu da alegria, da energia, da vitalidade da sua filhinha. Quem tem filhos pequenos aqui sabe disso. Esses dias eu disse lá em casa, todos nós com muita vontade que a netinha dormisse logo, porque os 4 já não tinham mais energia para correr atrás dela. Aí quando ela dormiu foi aquele sossego. Aí eu disse assim, olha, interessante, quando ela está acordada a gente não tem paz, mas quando ela está dormindo a gente não tem alegria. Então eu já não sei mais o que eu peço, porque ela acordada é a alegria da gente. E Jairo usufruiu dessa alegria por 12 anos. O contrário, aquela mulher por 12 anos vinha penando, vinha sofrendo, por 12 anos excluída do convívio da sua família. Olha que contraste interessante. Mas Jesus vai intervir nessa situação e vai resolver esse problema. Essas histórias, nós podemos destacar algumas coisas interessantes. Primeira delas, vocês podem observar que nos 3 casos, os 3 casos se prostram diante de Jesus, aos pés do Senhor Jesus. Primeiro caso, os endemoniados. E aqui no texto de Mateus, destaque para um deles,
que vem e o texto vai deixar claro, prostrou-se aos pés do Senhor Jesus. Satanás, 6.800 demônios, prostraram diante do Senhor Jesus, porque eles sabem quem é que manda. Eles sabem quem é que tem todo o poder. E prostraram diante de Jesus. Mas nós podemos ver claramente aí que eles vieram, prostraram e pediram para Jesus ir embora. E essa mesma atitude foi repetida no versículo 17, pelos moradores daquela região. Pediram para Jesus ir embora. Mas se vocês observarem a motivação que está por trás aí, não é diferente da realidade que nós temos visto hoje. Observe bem que Marcos faz questão de registrar que a manada tinha cerca de 2.000 porcos. Os 6.800 demônios entraram naquela manada e precipitaram aquela manada para dentro do mar. E os 2.000 porcos morreram. Obviamente, aqueles homens criadores de porcos tomaram um prejuízo terrível. E os outros criadores de porcos ficaram com a barba de molho. E, portanto, para não tomar prejuízo, pediram Jesus para ir embora. Ainda hoje, muitas pessoas, por causa do material, rejeitam Jesus. Ainda hoje, para não tomarem prejuízo, manda Jesus embora. Ainda hoje, para não tomarem prejuízo, preferem ficar com dinheiro do que com a vida humana. Jesus libertou 2 pessoas que nenhuma cadeia poderia subjugá-los. Jesus libertou 2 pessoas que vinham há muito sofrendo, mas aquilo não interessava para os porqueiros, não, interessava os 2.000 porcos. Ainda hoje, e nesse tempo de pandemia, nós temos visto, às vezes até entre nossas autoridades, uma briga terrível, uma briga de vaidades, de poderes, de corrupção e uma série de outras coisas, mais interessados na próxima eleição, ou mais interessados no seu ganho, mais interessados de levar alguma vantagem nisso ou naquilo outro, do que nas pessoas propriamente ditas. E, portanto, manda Jesus embora. Tanto os demônios, quanto as pessoas que eram, de fato, servas desses demônios, pediram para Jesus ir embora. Muitos estão pedindo para Jesus ir embora, para Jesus passar adiante. Mas observe bem outro detalhe do texto. Agora aquele religioso, cheio de conceitos e preconceitos, e especialmente mais preconceitos, e preconceitos principalmente com alguém que vinha da Galileia. Mas por causa da situação da sua filha, ele largou tudo aquilo. Ele pisou sobre os seus preconceitos. Não quis nem saber. E fez o contrário daquilo que Nicodemos tinha feito. Nicodemos saiu de noite, escondidos. Esse saiu de dia e não quis nem saber. A vida da minha filha vale mais do que meus conceitos e meus preconceitos. E o Nazareno tem poder e ele pode resolver o meu problema. E é isso que Jairo faz. Ele larga tudo e vai e prostra aos pés do Senhor Jesus. Se vocês fizerem uma leitura bem clara aí dos 3 textos que narram isso, é bem provável que tenha acontecido o seguinte: quando ele chega e clama, mas o texto tem uma expressão que diz que ele clama insistentemente, então ele ficou clamando muito tempo. Quando ele começou a clamar, ele sabia da gravidade da enfermidade da sua filha, e que era muito grave mesmo. E certamente naquele momento ali, ele já tinha recebido uma primeira informação que a menina já tinha morrido. Porque no texto de Marcos, ele clama por uma ressurreição, porque ele diz que a menina já tinha morrido. E de fato já tinha, e ele continua clamando, ao ponto de quando chega Marcos narrando aqui, alguém chega e diz: para de clamar, porque a menina já morreu mesmo, e você fica aí perturbando o mestre. Ele já sabia. Só Jesus tem poder para ressuscitar. E Jairo sabia disso. E ele clamou ao Senhor. Mesmo sendo um judeu,
mesmo sendo um dos líderes da sinagoga, de uma das sinagogas mais importantes de Israel, que é a sinagoga de Cafarnaum. Ele clamou. Mas o terceiro caso é essa mulher anônima que chegou, observe bem aí, olha esse detalhe curioso, ela chega secretamente, se aproxima. Ninguém percebe, nem os discípulos que estavam ali, aquela multidão. Ela chegou secretamente, se aproxima, ela tocou silenciosamente as vestes de Jesus, e ela saiu imperceptivelmente. Olha bem, chega secretamente, toca silenciosamente e sai imperceptivelmente. Mas Jesus, que é cheio de compaixão, percebeu que dele tinha saído poder. E a história é maravilhosa. De fato, aquela mulher que já tinha procurado por vários lugares, o texto diz que ela já não tinha mais recursos para outros tratamentos, porque já tinha feito vários tratamentos. Agora, sem uma palavra, nem dela e nem de Jesus, ela recebera a cura de Deus. Mas outro detalhe interessante é que, como eu disse, que todos os três casos caem aos pés do Senhor Jesus. Todos os três casos. E isso tem que ter uma lição para nós. Porque lá em Mateus 15 diz também que mudos, coxos, aleijados, surdos, né? Surdos foram levados e largados aos pés de Jesus, Jesus os curou. E aqui os três vão aos pés do Senhor Jesus e os três recebem as bênçãos. Isso significa para nós que aos pés de Jesus tem solução para os nossos problemas. Aos pés do Senhor Jesus, nós realmente podemos encontrar as mais ricas e poderosas bênçãos de Deus. Sem dúvidas, aos pés do Senhor Jesus, a solução para pessoas oprimidas em cadeias infernais, como o caso desse gadareno. Aos pés do Senhor Jesus, nós temos solução para pessoas aflitas, como esse pai, Jairo. Aos pés do Senhor Jesus, nós temos solução para pessoas angustiadas, tristes, quase sem esperança, como o caso dessa mulher, como o caso daquela mulher cirofenícia também, como o caso da viúva de Naim. Aos pés do Senhor Jesus há esperança. Mas também a Bíblia diz que aos pés do Senhor Jesus, as pessoas que buscam perdão encontram, as pessoas que buscam conhecimento da verdade encontram. É o caso daquela pecadora na casa do fariseu Simão, Lucas capítulo 7. Aos pés do Senhor Jesus ela encontrou perdão. Mas é o caso de Maria, João 12, a Maria, irmã de Lázaro, aos pés do Senhor Jesus encontrou conhecimento, sua alma foi saciada da verdade. Portanto, a solução nesse tempo de pandemia está aos pés do Senhor Jesus. Se você aprender isso hoje, já valeu a pena. É aos pés do Senhor Jesus. É isso que os textos ensinam para nós. Podemos ver que no caso do gadareno, que tinha 6.800 demônios, Jesus não quis apenas livrá-lo daqueles demônios, libertá-lo daqueles demônios, não. E não somente isto, Jesus queria livrá-lo do inferno. Jesus queria livrá-lo da morte eterna. E, portanto, nesse contexto, nós podemos aprender que Jesus tem poder sobre os demônios, mas tem poder também sobre o inferno. Sobre o inferno. O pedido dos demônios aqui é um pouco curioso, né? Eles não nos mande para fora do país, né? Numa expressão, não nos julgue agora, porque eles sabem que o juízo deles já está decretado. Eles sabem disso. Nos manda para os porcos. E aí você vê a estratégia de Satanás. Mandar para os porcos por quê? Porque ele sabia da vaidade, ele sabia da ganância dos moradores daquela cidade. E o fato de Jesus mandar para os porcos ia gerar um problema para aqueles porqueiros, e eles iriam também odiar o Senhor Jesus. Esse é que é o caso.
Mas o texto deixa claro para nós que Jesus tem poder sobre o inferno. Jesus tem poder sobre os demônios. E Ele pode resolver. E resolveu, de fato. Libertou aquele homem. E mais do que isso, salvou aquele homem. E como fruto da salvação, Ele transforma aquele homem, que antes era um verdadeiro animal, um bicho, que comia do lixo, que vivia no cemitério. Se vocês observam o texto, Marcos faz questão de dizer que agora ele estava sentado, bem vestido, em perfeito juízo, aprendendo de Jesus. Virou missionário. Deus faz isso até hoje. Até hoje, Deus transforma e transforma para melhor. Deus transforma e transforma para melhor. Nunca vi Deus fazer uma obra para pior. Sempre para melhor. Sempre para melhor. Mas eu quero encerrar mostrando aqui uns detalhes que a gente pode ver com lupa aqui na vida de Jairo. 4 coisas que eu posso ver na vida de Jairo. Primeiro, e essas 4 coisas são o segredo da nossa vitória agora, nesse tempo de pandemia. Primeiro, é prostrar os pés do Senhor Jesus. Exato, é lá que tem a solução para nós. Então não adianta você ficar reclamando do presidente da República, do governador, do prefeito, disso, daquilo outro. Não adianta. Tem que ir para os pés do Senhor Jesus. Lá tem solução. Inclusive, nós podemos ir lá aos pés do Senhor Jesus para clamar que Deus use da sua mão forte e poderosa sobre esses corruptos. E manda juízo para eles sentirem o peso das mãos do Senhor. Porque ai daqueles que brincam com o nosso Deus. Temos. Mas aos pés do Senhor Jesus é que está a solução. Segunda coisa, o texto diz que ele suplicou. Então ele caiu aos pés do Senhor Jesus, mas ele suplicou. Súplica, intercessão. Como é que você quer resolver o problema da sua família se você não ora? Se você não está pagando preço? Se você não consegue dominar, certo, as forças da sua carne e não acorda de madrugada, não acorda cedo? Não ora. Aquele homem, imagine bem, para um judeu, chefe de uma sinagoga, ter de romper com todos os preconceitos, ter de romper com tudo aquilo que ele tinha aprendido a vida inteira. Será que Deus vai ter de colocar uma enfermidade pesada num filho seu, numa filha sua, para você acordar e começar a orar? É uma pergunta. Então comece agora. O texto diz que eles foi aos pés do Senhor Jesus, mas ele suplicou. Terceira coisa que nós podemos ver aqui, e que nós precisamos aprender essa lição muito hoje, muito. Agora, nós aqui, especialmente nós aqui da nossa comunidade cuiabana, né? Jairo demonstrou aqui paciência. Ele estava aflito, ele já sabia, já tinha recebido a informação que a menina tinha morrido, e ele precisava que Jesus fosse à casa dele para resolver aquilo para ele. Era a única esperança, não tinha outra. E de repente chega uma mulher e entra no meio, fura a fila. E Jesus para dialogar. Imagine bem, que ansiedade. Mas a Bíblia diz que ele soube esperar. Ele soube esperar. Hoje também, nós precisamos enfrentar essa pandemia com paciência. Com paciência. Quem tem esperança em Cristo, esperança na vida eterna, esperança na volta do Senhor Jesus, esses sim vão ter alegria, mesmo em tempo de pandemia. Esses vão ter paciência debaixo da prova, e esses vão perseverar na oração. É isso que o apóstolo Paulo ensinou aos Romanos, capítulo 12. Jairo soube esperar, esperou com paciência. E Jesus foi com ele até a casa dele. Mas por último, observe bem, quando Jesus fala para Jairo, e essa é uma das coisas que mais se repete na Bíblia e a gente menos presta atenção. Veja aí o versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Uma das palavras que mais aparece na Bíblia é não temas,
E Jesus completa: crê somente. Essa é a palavra para nós hoje. Não temas. Você que está me escutando, não temas. Creia somente. Creia. Deus sempre esteve e continua no controle de todas as coisas. Não temas, crê somente. Eu quero encerrar com essa palavra maravilhosa que Jesus disse para aquela mulher anônima, versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, ponto e vírgula. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Fica livre daquilo que te atormenta. Jesus resolveu o problema daquela mulher e a restaurou ao convívio da sua família. Jesus sempre faz mais do que nós pedimos. Sempre faz mais. Sempre. Né? Aqueles endemoniados não queriam nem a libertação. Jesus os libertou. E pelo menos para um deles, Jesus salvou. E ele se tornou missionário. Para aquele chefe da sinagoga, Jesus o salvou e salvou toda a casa dele, trazendo à vida novamente a sua filha. E para aquela mulher anônima, Jesus a curou e a restaurou a sua casa. E é isso que ele quer fazer com você hoje. Creia nele e certamente você verá a manifestação do Senhor na sua casa. Amém? Glória a Deus. Os que estão presentes, eu gostaria que ficasse de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em tempo de pandemia, nós temos que saber que aos pés do Senhor Jesus tem solução, tem esperança. Em tempo de pandemia, nós precisamos aprender a suplicar, a pedir. Em tempo de pandemia, nós precisamos ter paciência. Em tempo de pandemia, mais do que nunca, nós precisamos crer somente. Não temer. Creia somente. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, abra o seu coração. E você que veio aqui, ou você que está em casa, e porventura está com seu coração apreensivo, está aí com alguma luta específica nesse tempo, ou até mesmo em face das notícias que você tem visto e ouvido, agora é a hora então de quede-se aos pés de Jesus. Lance sobre Cristo toda a sua ansiedade. Ele cuidará de você. Creia nele, creia somente nele. A maior de todas as lições aqui é exatamente a respeito da imensurável compaixão de Jesus. Ainda hoje, ele olha com compaixão para nós. Ainda hoje. Que Deus te abençoe e abençoe a sua casa. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Que Deus repreenda as autoridades corruptas, as autoridades irresponsáveis, insensíveis, que ficam discutindo outras coisas, ao invés de fazer o que é certo. Que Deus tenha misericórdia de nós e do nosso povo, em nome de Jesus.